Olá, amadinhos, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa comigo, professora Márcia Ramos. Meus queridos, nós estamos estudando a literatura, exatamente. Nesta aula nós estudaremos o realismo, e naturalismo no Brasil. Vimos nas aulas anteriores outros estilos literários, outros movimentos literários que sempre que acontece lá na Europa, depois vem para cá, para o Brasil. Não é assim? Então, a gente vai estudar a literatura portuguesa, como a gente estudou o romantismo em Portugal e o romantismo no Brasil. Certinho? Então, vamos lá, começando a nossa aula 57.1, tá certo? Que vai falar aqui para vocês do realismo, exatamente, realismo, literatura e o naturalismo no Brasil, certinho? Aula 57.1. Então, aqui nós temos várias imagens para a gente começar a entender esse período literário. Sempre você vai contextualizar com qual momento histórico. Lembra que é a segunda metade do século XIX. Então, observe bem cada imagem que aparece aqui. Veja bem, E você vai lembrar também lá das imagens das obras do romantismo, certinho? Olhe, foque bem em cada imagem, tá? Realismo, naturalismo no Brasil, ok? Aqui nós temos um fragmento, de Antero de Quental. Acompanhe a leitura. É a bela, imensa missão do escritor. É um sacerdócio, um ofício público e religioso da guarda incorruptível das ideias, dos sentimentos, dos costumes, das obras, certo? Das palavras. Para isso, toda altura, toda nobreza interior são pouco ainda. Para isso, toda independência de espírito, toda a despreocupação de vaidade, toda liberdade de julgos impostos, de mestres, de autoridade, nunca será demais. O minério quer os braços soltos para cavar, buscando o ouro entre as areias grossas. O piloto quer seus olhos desvendados para ler nos astros o caminho da nau por entre as ondas incertas. O sacerdote quer o coração limpo de paixões, de interesse, para aconselhar, guiar, julgar, imparcial e justo. O escritor quer o espírito livre de julgos, o pensamento livre de preconceitos e respeitos inúteis, o coração livre de vaidades incorruptíveis, o intermerato. Só assim serão grandes e fecundas as suas obras. Só assim merecerá o lugar do censor entre os homens, porque o terá alcançado, não pelo favor das turbas inconstantes e justas, ou patronato degradante dos grandes e ilustres, mas elevando-se naturalmente sobre todos pela ciência, pelo paciente estudo de si e dos outros, pela limpeza interior de uma alma que só vê e busca o bem e o belo, o verdadeiro. Antero de Quental, Bom Senso e Bom Gosto. É um texto adaptado. Vamos conhecer um pouquinho, sobre Antero de Quental. Que esse moço, foi poeta, filósofo português, foi verdadeiro líder intelectual do realismo em Portugal, dedicou-se à reflexão dos grandes problemas filosóficos e sociais de seu tempo, contribuindo para a implantação das ideias renovadoras da geração de 1870. Responde à crítica a uma carta aberta a Castilho, intitulada Bom Senso e Bom Gosto, na qual Castilho é acusado de obscurantismo. Exatamente. Antero defende a liberdade do pensamento e a independência dos novos escritores. Ataca o academismo e a decadente literatura romântica e prega a renovação. Nascia assim a questão Coimbra, como ficou conhecida essa polêmica, que passou a ser o marco divisor entre o romantismo e o realismo. Então, aqui você está vendo essa questão, porque teve uma narrativa, um texto, que
Antônio Feliciano, que você sabe que o Castilho, né, ele fez um texto, né, elogiando os escritores da segunda geração do romantismo, exatamente aquela geração que era melancólica, né, que tinha aquelas ideias pessimistas, conservadoras. E naquele período, né, a moçadinha, os jovens, lá incluso o líder, né, o Antero de Quental, que foi considerado líder, fez um título, né, dando a resposta a essa questão, quando ele elogia lá aquele texto do romantismo. Certinho? Então, vamos à nossa temática. Então, aqui, naturalismo, né? Vamos conhecendo aqui para vocês. Sua origem é a França, né? Com a publicação de Thérèse Raquin, Émile Zola, em 1867. Certo? Tem um romance de tese experimental baseado na comprovação científica. Presença sistemática de personagens tipo, né? Pessoas do povo, criaturas comuns de carne e osso. Personagens submetidas à herança genética, meio social e o momento histórico. Geralmente, a obra termina fechada, ou seja, o texto tem começo, meio e fim bem determinado. Isso aqui, o romance naturalista. Temos também romance de características documentais, certo? E aqui vocês vão tomar nota, né? Uma questão sobre o naturalismo. Aqui, ó. O naturalismo surgiu na França em 1870, exatamente com a obra de publicação Germinal, de Émile Zola. O livro fala das péssimas condições de vida dos trabalhadores das minas de carvão na França, do século XIX. Naquele período estava acontecendo várias revoluções, manifestações, e aqui, então, ele começa a escrever essa questão, né, do que foi inserido, uma sementinha, e o que vai ser produzido, né, essa questão da Revolução Industrial. Beleza? Este aqui é o Émile Zola. Agora, o naturalismo em Portugal. Olha, na prosa. Essa de Queiroz, marque bem este. Inicia o romance realista naturalista, né? Português, publicado em 1875, né? Qual é esta obra? O Crime do Padre Amaro. Posteriormente, em 1878, aparece o quê? O Primo Basílio, né? Esse é um dos escritores realistas mais importantes, e a sua última obra é A Cidade e as Serras, em 1901. Olha aqui o Essa de Queiroz, aqui está falando do naturalismo em Portugal. Como já falei para vocês, né? A gente sempre fala. Quando foi falar do romantismo, o que aconteceu? A gente apresentou primeiro, né, o romantismo português, falando das gerações lá do romantismo do português, apresentou tudo lá de Portugal. As características são muito parecidas aqui com o romantismo do Brasil? Sim, porque muitos daqui foram, né, estudavam lá em Portugal para depois, né, vinham para cá, para o Brasil. Tá certo? Tanto que vocês conheceram aquele período do romantismo, principalmente da poesia, que tinha aquela divisão, né, aquela fase, aqueles momentos, né, que vai dizer assim, da primeira fase, está relacionada à questão do patriotismo, nacionalismo, isso falando da poesia, tá certo, amadinho? Aí, quem que foi lá que se destacou naquele período? Só reforçando aqui para vocês, né, para vocês terem uma ideia. Mas nós vamos fazer sempre essa comparação. Aí, Gonçalves Dias. Depois da segunda fase, aquela fase ultrarromântica, né? Exatamente, aquela lá que eles procuravam, né, a fuga por meio da morte. Se eu morrer, está tudo realizado. Só que não, a questão do pessimismo, né, o saudosismo,
essa questão da saudade, do período que está da infância, não é mesmo? E já na terceira geração, o que é que nós temos? Já aí a terceira geração é condureira, né? A poesia já é mais crítica, uma poesia social. Exata. Aí vem quem que vai se destacar? Castro Alves, o poeta dos escravos. Tá certo? E vocês vão fazendo as relações com as datas, com o contexto histórico, beleza? Então, O Crime do Padre Amaro é o primeiro romance realista em Portugal e denunciou amplamente a hipocrisia social, sobretudo a burguesia, os costumes provincianos e a corrupção do clero português. Embora ele seja mais citado como escritor realista, a obra de Eça de Queiroz abrange diversas características do naturalismo, tá? Isso falando do quê? Do realismo português, tá bom? Naturalismo português, tá bom? Crime do Padre Eça de Queiroz é um escritor português, gente. Então, aqui nós temos: e crer, Vossa Excelência, que essas ideias de república, de materialismo, se possa espalhar entre nós? O conde riu e dizia, caminhando entre os dois padres, até quase junto das grades que cercam a estátua de Luís de Camões: não lhes dê isso cuidado, meus senhores, não lhes dê isso cuidado. E é possível que haja aí um ou dois esturrados que, se estamos no marasmo e que vamos caindo no embrutecimento, e que isto assim não pode durar 10 anos, etc, e etc. Baboseiras. Tinham-se encostado quase às grades da estátua e tomando uma atitude de confiança. A verdade, meus senhores, é que os estrangeiros invejam-nos. É o que vou a dizer, não é para lisonjear a vossas senhorias, mas enquanto neste país houver sacerdotes respeitáveis como vossas senhorias, Portugal há-de a manter com dignidade o seu lugar na Europa, porque a fé, meus senhores, é a base da ordem. Sem dúvida, senhor conde, sem dúvida, disseram com força os dois sacerdotes. Se não vejo vossa senhoria isto, que paz, que animação, que prosperidade. E o homem de Estado, os dois homens de religião, todos três em linha, junto às grades do monumento, gozavam de cabeça alta esta certeza gloriosa da grandeza do seu país. Ali, ao pé daquele pedestal, sob o frio olhar de bronze do velho poeta, ereto e nobre, com os seus largos ombros de cavaleiro forte, a epopeia sobre o coração, a espada firme, cercado dos cronistas e dos poetas heróicos da antiga pátria. Pátria para sempre passada, memória quase perdida. Então, aqui você tem um fragmento, né, do romance de Eça de Queiroz. Aloísio Azevedo, exatamente Aloísio Azevedo aqui, ó, e o naturalismo no Brasil. Então, aqui a gente sempre fica falando, né, de Aloísio Azevedo. Então, nós temos aqui Aloísio Tancredo Gonçalves de Azevedo, nasceu em abril de 1857, em São Luís do Maranhão, filho do vice-cônsul português daquela capital. Os primeiros estudos foram feitos na, então, pequena cidade, né, São Luís. Em 1881, publicou sua primeira obra, naturalista, O Mulato, cujo conteúdo era uma crítica ferrenha ao preconceito racial e ao conservadorismo. A corte recebeu seu livro como empenho digno do realismo e naturalismo, mas Azevedo teve de fugir do Maranhão tal irritação que ocasionou os seus comprovincianos. Então, quando você fala, aqui alguns livros vão trazer assim, realismo e naturalismo, né?
E, ó, são momentos literários que acontecem o quê? Simultaneamente, tá bom? No mesmo período. Aqui você está vendo aqui, ó, que a Luísa Azevedo começou o naturalismo em 1881. E nesse mesmo período vai acontecer também a questão do realismo, né? Qual o autor que se destaca no realismo no Brasil? Qual é o autor? Nós temos aí, né, Machado de Assis, tá certo? É um escritor do realismo, realista, tá certo? Então, nesse mesmo período que está acontecendo, você vai ver pela data, são vários momentos, naturalismo e realismo. Aí, como que eu faço, professora, para eu diferenciar essa questão se a obra é realista, se a obra é naturalista? Você vai ver essa questão da predominância. Ó, o que está predominando aqui? Aí nós temos aqui, o Cortiço, tá certo? Que é uma obra naturalista, mas por que ela se classifica naturalista? Vocês vão prestar atenção nessa questão. O que fala ali? Ó, nesse período tem as correntes, e aqui vai surgir essa questão da mudança pelo meio, né? Que você já viram lá da história da unidade 2 do Cortiço, que chega um rapaz com a sua família perfeita e, de repente, tem aquela transformação. Vocês perceberam que cada personagem que chega ali naquele cortiço há uma mudança no seu comportamento? O que ocasiona isso? Aí vocês já vão prestando atenção, tá certo? Nós temos também, né, Memórias Póstumas de Brás Cubas, temos Dom Casmurro, tudo de Machado de Assis, que é um escritor realista, do realismo, tá certo? O que fala essas duas obras? Qual a diferença do que concentra o naturalismo para o realismo? Ó, porque no realismo vai falar da sociedade, né? Da elite, né? da classe média alta, vai estar concentrada mais assim. Já o naturalismo lá vai focar o quê? A classe mais vulnerável, não é mesmo? Então, mas você, dentro da obra, se você separar o Dom Casmurro, Memórias Póstumas de Brás Cubas, aí você vai observar o que acontece aqui, qual é o contexto da narrativa, qual é o enredo da narrativa, foco narrativo, certinho? Vamos dando sequência. Então, aqui fala de 1800, né? Passando aqui para vocês, aqui, de 1800 a 1885, viveu a única e exclusivamente da literatura. Aliás, como define Alfredo Bose, trata-se de um caso raro e precoce de profissionalização literária. Mas vivia mal, apesar de uma ampla produção, com a ajuda dos amigos, sob indicação de ser filho do vice-cônsul, prestou concurso para o cargo de diplomático, foi para a Itália, para a Espanha, para o Japão e para Buenos Aires e faleceu em 1913. Então, nós temos aqui as suas principais obras, né? O Mulato, em 1881, obra que inaugura o movimento naturalista no Brasil, denunciando o preconceito racial e criticando o clero. Nós temos também Casa de Pensão, em 1884, obra que descreve a vida de jovens estudantes e habitantes de uma pensão no Rio de Janeiro. E o Cortiço, né, de 1890, né, que marco do movimento naturalista, obra é um retrato de uma sociedade brasileira do século XIX, narra as histórias dos habitantes de um cortiço no Rio de Janeiro, certo? Agora vamos às principais características, né, da prosa naturalista. Então, temos aqui a zoomorfização, que consiste em reproduzir os humanos as condições de reais animais irracionais, né? No caso, vou colocar aqui para vocês. Um dia, e vou mostrando lá no trechinho que está lá no livro, né? Um fragmento. Um dia, porém, seu homem, depois de correr meia légua, puxando uma carga
superou as suas forças, caiu morto na rua ao lado da carroça, estrompado como uma besta. Então, aqui você percebe essa questão, né? As condições de animais. Aí tem a antropomorfização, né, que permite ao narrador dar refinamento humano a seres inanimados, portanto, é parcialmente identificado como prosopopeia. Personificação. O que ele vai fazer? Então, ele está relatando aqui, ó. Eram 5 horas da manhã e o cortiço, ó, acordava. Ó, o cortiço é o local, é o lugar, ó. Abrindo não os olhos, mas a sua infinidade de portas, janelas alinhadas. E assentaram-se o cortiço, dormia já, e só se ouvia no silêncio da noite cães que ladravam lá fora na rua. Então, percebendo, então personificou o quê? O cortiço, entendeu? Atribuiu características humanas a ser inanimado. Qual é esse ser inanimado? O próprio cortiço. Temos também a supervalorização do sexo, né? Abordagem das patologias sociais, das taras, dos adultérios, da prostituição e da homossexualidade. Olha aqui nesse trechinho, ó. Atente. Uma bela noite, porém, o Miranda, que era um homem de sangue esperto e ossava então pelos seus 35 anos, sentiu-se em insuportável estado de lubricidade. Era tarde e já não havia em casa alguma criada que lhe pudesse valer. E acarinhou tão vivamente dessa vez que o estudante, fugindo-lhe das mãos, afastou-se com um gesto de repugnância e desprezo, enquanto o velho lhe dizia em voz comprimida: olha, espera, vem cá, você é desconfiado. Então, aqui nós temos mais um pouquinho aqui dessa característica, né, que marca aqui no cortiço a supervalorização do sexo, nesse trechinho aqui. Beleza? Vamos dando sequência. Aqui nós temos também outros autores naturalistas. Quais são, né? Quem são? Então, aqui nós temos Adolfo Ferreira Caminha, de 1867 a 1897, tá bom? Nascido na cidade de Aracati, no Ceará, em 29 de maio de 1867. Adolfo Caminha morreu de tuberculose, doença incurável naquela época, com apenas 29 anos. Ó, não foi diferente, né? Como acontecia lá na segunda geração do romantismo, né? Que alguns autores morreram tão jovem, né? 20 anos, 21 anos, né? Antes dos seus 24, alguns partiram. A sua produção literária é marcada por temas de violência, perversão, homossexualidade, crimes e tragédias. Aí você vai observar aqui quais são os romances que se destacaram, né? Tem a Normalista, de 1893, O Bom Crioulo, de 1895, Tentação, de 1896. Os contos, temos Judite, de 1893, Lágrimas de um Crente, de 1893 também. Poesia, Voos Incertos, de 1886, e as críticas, Cartas Literárias, de 1895. Então, aqui, destacando para vocês, o outro autor naturalista é Adolfo Caminha, certo? Do Brasil. Temos também aqui para vocês Raul Pompeia, de 1863 a 1895, foi um escritor brasileiro, né? A publicação do romance O Ateneu marcou seu nome entre os maiores romancistas brasileiros, certo? Ao lado de Machado de Assis e Aloísio Azevedo.
quais são as obras, né, que tiveram maiores destaques. Nós temos aqui o romance O Ateneu, de 1888, uma novela, Uma Tragédia no Amazonas, de 1880, e na poesia Canções Sem Metro, poesia em prosa, publicado postumamente, né, em 1900, certo? Vamos ver um trechinho, né, do romance O Ateneu. O Ateneu é o espelho que reflete a sociedade e, portanto, seus componentes mais sórdidos, ambições gritantes, aparências frágeis, sexualidade sem freio. Então, esse aqui, ó, como fala, é uma obra naturalista, então é o espelho, né? Quando você for fazer a leitura, né, dessa obra, desse romance naturalista, você vai perceber que é o espelho da sociedade, tá bom? Né? Aí você vai identificando, beleza? Então, vamos lá acompanhando a leitura. Peço licença para defender os meninos bonitos, objetou alguém entrando, surpreendendo-nos como esta frase, untuosamente escoada por um sorriso, chegou a senhora do diretor, Dona Emma. Bela mulher, em plena prosperidade dos 30 anos de Balzac, formas alongadas por graciosa magreza, erigindo, porém, o tronco sobre os quadris amplos, fortes como a maternidade, olhos negros, pupilas retintas, de uma cor só, que pareciam encher o talho folgado das pálpebras, de um moreno rosa que algumas formosuras possuem, e que seria também a cor de jambo, se jambo fosse rigorosamente o fruto proibido. O que você, nesse fragmento aqui do Ateneu, você consegue identificar, né, que o escritor ele vai fazendo, né, uma descrição detalhada, como faz, usa bastante adjetivos, né? Fica um texto narrativo, descritivo, por tanto detalhamento que apresenta, certinho? Ó, quando ele fala bem aqui, ó, presta atenção. Bela mulher em plena prosperidade dos 30 anos, de Balzac. Formas alongadas por graciosa magreza. Ó, olhos negros, pupilas. Então, cada detalhe ele vai falando, né? Aqui, ó, e você já vai até imaginando pela descrição tão perfeita. Certo? Vamos lá. Agora, aqui para vocês, nós temos um quadro, né? Que é o comparativo, como a gente falou aqui, é do realismo e naturalismo no Brasil. Quando eu fiz aquela pergunta, quando que você vai identificar, presta atenção, ó, se esta obra faz parte do romantismo, se esse autor é do romantismo, do realismo, do naturalismo, pelas características, tá? Predominância, você vai ter que ver o que predomina em cada. O que está sobressaindo mais, certo? Predominantemente, ó, aquela que vai aparecer mais, tá certo? Então, aqui, ó, comparando somente o realismo e o naturalismo no Brasil, tá, amados? Então, aqui, no realismo, ó, reproduz a realidade exterior, bem como a interior, através da análise psicológica. Olha bem, então aqui faz análise psicológica. Já no naturalismo, o que faz? Vai centrar nos aspectos exteriores, atos, gestos, ambiente. Aí você tem aqui, lá no cortiço, né? No exterior, nos gestos de cada personagem, no realismo. Aí você pega lá Dom Casmurro, você já vai observando, né? As características psicológicas de cada autor. Lembra do Capitu? Lembra do Bentinho? É isso aí. Aqui no realismo, volta-se para a psicologia, para o indivíduo,
Já o naturalismo ele prefere a biologia, a patologia e centra no quê? No social, no coletivo. Aqui é individual e aqui já é no social, tá certo? Retrata e critica as classes dominantes da alta burguesia urbana. Olha bem. Já no naturalismo, espelha as camadas inferiores, proletariado, os marginais, certo? O realismo, ele é indireto na interpretação. O leitor tira suas conclusões, que sempre quando a gente pede a leitura de Dom Casmurro, aí a gente fica aquele questionamento. Traiu ou não traiu Bentinho? Né? Aí, ó, fica aquilo no ar, tá certo? É direto na interpretação, expõe no naturalismo conclusões cabendo ao leitor aceitá-la ou discuti-las, certinho? Ó, grande preocupação com o estilo, lá no realismo. Já no naturalismo, o estilo é relegado a segundo plano, ou seja, no primeiro, a denúncia. Certinho aqui para vocês? Então, aqui algumas dicas, né? Características para você saber diferenciar se a obra é do naturalismo ou se é do realismo. Lembrando que as duas acontecem simultaneamente, tá certo? Cada um, aí o autor, quando ele escreve, né? Ele que fez a sua escolha. Falou, tá aqui, ó, naturalismo, realismo, vai ter aquela figura da mulher idealizada? Não, vai ser completamente diferente, amadinho. Não vai ser a mulher idealizada é lá no romantismo, naturalismo. Não, vai do jeito que ela é mesmo, tá bom? Com seus defeitos e tudo. Sem floreio aqui o realismo, né? Sem floreio, realismo, naturalismo. Tá bom? Então, amados, nós ficamos por aqui e daqui a pouquinho retorno para o nosso momento de revisão. Até lá!